Olá! Na F1 há muita diferença entre chegar ao pódio e ficar em quarto ou pior. Você já deve ter visto uma cerimônia de pódio da F1, uma celebração do sucesso. Os 3 pilotos mais rápidos do dia, sob suas bandeiras diante da mídia mundial, recebendo aplausos ou vaias de milhares no pit lane e pista. E, para completar, os 3 pilotos e um representante da equipe espalham 12 litros de Moët e Chandon enquanto as imagens são transmitidas para o mundo todo. E o que os outros 17 pilotos fazem depois da corrida? Para eles, não há fanfarra nem público. Estacionam longe dos 3 primeiros. Eles sobem na balança no parque fechado, pegam o papel com o peso anotado e vão para o fundo da garagem da Federação Internacional de Automobilismo. Não há imprensa, equipe para cumprimentá-los, nem sala de resfriamento com televisão mostrando melhores momentos. Naquele espaço mal iluminado e vazio, eles passam alguns minutos com o preparador físico, se secam com a toalha do treinador, tomam uma bebida, talvez troquem o macacão antes de sair para o paddock, onde os espera o assessor de imprensa e possivelmente o empresário ou namorada. Raramente haverá mais do que alguns fotógrafos e cinegrafistas por perto, mas provavelmente haverá alguns fãs querendo uma selfie ou um autógrafo. No pódio, os 3 primeiros pilotos são apresentados a milhares de fãs no pit lane, na pista e a milhões pelo mundo pela televisão. Estar no pódio simboliza triunfo, reconhecimento e validação máxima no automobilismo. Esses pilotos aparecem para todos, geralmente estão animados, aproveitando a atenção, mas nem sempre é assim. Daniel Ricciardo, Grande Prêmio de Mônaco 2026. Um erro no pit stop tirou sua primeira vitória e ele não ficou feliz no pódio. Ou Mark Webber, ultrapassado por Seb Vettel em 2013 na Malásia. Mas são casos raros. Os 3 primeiros geralmente ficam empolgados e aliviados por conquistar um lugar no pódio, principalmente os inesperados, como Isaac Hadjar este ano, Pierre Gasly e Esteban Ocon no Brasil em 2023 ou Daniil Kvyat na Alemanha em 2019. E só rapidinho, meu calendário da F1 de 2026 já está disponível agora na loja em kimelman.com. Você pode solicitar meus livros de fotos anuais, com imagens de todas as corridas, inclusive Abu Dhabi. Eles são impressos sob encomenda no dia após a corrida de Abu Dhabi. Para entrega antes do Natal na maioria dos países, há um link na descrição abaixo. Quem está no fundo da garagem da Federação Internacional de Automobilismo ouve a torcida no pit lane, os hinos nacionais e às vezes vê os fogos de artifício. Em homenagem aos 3 pilotos mais rápidos, os demais lamentam não serem rápidos o bastante para entrar no pódio. Para pilotos como Lewis Hamilton e Fernando Alonso, que já provaram o gostinho de vencer e vencer muito, é realmente um baque sair por aquela porta dos fundos. Este ano, ambos os pilotos fizeram isso 21 vezes em 21 corridas. Esses campeões do passado conhecem a emoção de subir no pódio em um dos 3 degraus. Esperando o troféu ser entregue, o hino ser tocado, se venceram. E então, a alegria de borrifar champanhe nos colegas. São Jeroboams de 3 litros que custam de 500 a 650 dólares cada, servidos em temperatura ambiente e abertos pouco antes do fim da corrida. Este ano, estes são os 9 pilotos que chegaram ao pódio e aqui estão os 12 que infelizmente não conseguiram. Eles não subiram ao pódio este ano e tiveram que se contentar, saindo da garagem da Federação Internacional de Automobilismo e passando alguns momentos conversando com o assessor de imprensa, que pode dar um resumo do que a mídia pode perguntar para eles. O assessor de imprensa às vezes questiona o piloto sobre sua opinião sobre um incidente ocorrido na corrida. O piloto pode se achar certo e pronto para criticar o adversário. Muitas vezes, o assessor informa ao piloto o que a mídia já comenta, porque eles tiveram a oportunidade de ver incontáveis reprises do incidente. E se a opinião do piloto for radicalmente diferente do que os comentaristas estão dizendo, esse assessor de imprensa provavelmente vai mostrar a ele as imagens. Isso frequentemente faz o piloto repensar seus comentários. Depois, é uma curta caminhada da garagem da Federação Internacional de Automobilismo até a imprensa, mas alguns pilotos não fazem isso. Eles voltam para sua suíte de hospitalidade e trocam de roupa. Lewis Hamilton costuma sair da garagem com o capacete, se refrescar no quarto de piloto, ir à suíte de hospitalidade e voltar à imprensa cerca de 10 minutos depois. Ao entrarem e saírem, um membro da equipe registra os horários no espaço de imprensa, porque é obrigatório que todos os pilotos falem com a imprensa após a corrida. Então, o que acontece no espaço de imprensa? Eles vão falar com todas as equipes de televisão que os solicitarem, e isso é feito por meio de uma mensagem para o assessor de imprensa do piloto. Eles seguram celulares ou gravadores na imprensa. Por que fazem isso? Bem, às vezes os pilotos dizem coisas que outras pessoas, como o chefe de equipe, podem precisar saber.
O assessor de imprensa garante que informações importantes cheguem ao chefe de equipe, que pode ser questionado sobre os comentários do piloto depois. Isso garante que os membros da equipe estejam alinhados e não se contradigam. E o que acontece com essas gravações de áudio depois? Elas são arquivadas. Quando estão esperando por uma equipe de televisão, eles ficam no meio do paddock, às vezes conversando com outros pilotos ou assistindo à transmissão da corrida que passa na tela. Eles podem até assistir à premiação, o que só aumenta a decepção de alguns. Após a televisão, eles vão à área da imprensa escrita e respondem perguntas por mais 10 minutos. Os 3 primeiros pilotos são escoltados do pódio à imprensa por seguranças, enquanto a multidão reage com exclamações. Alguns fãs conseguem uma selfie ou autógrafo. Esses 3 vão repetir o que os 17 pilotos anteriores fizeram nos últimos 20 minutos. Isso é falar com a mídia antes da segurança levá-los à coletiva de imprensa. Já os 17 que não subiram ao pódio precisam buscar seu próprio caminho. Fãs e convidados corporativos se aglomeram perto da imprensa sem a segurança dada aos 3 primeiros. É um contraste marcante enquanto atravessam a multidão animada rumo às suítes de hospitalidade. E alguns desses pilotos realmente aproveitam essa caminhada para gravar um vídeo para sua equipe de mídias sociais. Isso garante uma viagem mais rápida, já que fãs não costumam incomodar pilotos durante gravações. Nico Hülkenberg saiu da garagem da Federação Internacional de Automobilismo da F1 239 vezes antes de experimentar seu primeiro pódio, e isso aconteceu em Silverstone, em julho deste ano. A equipe da Federação Internacional de Automobilismo o guiou, mas não avisou que ele devia levar o capacete para a sala de resfriamento. Lando fez isso por ele. Este ano, Kimi e Isaac celebraram seu primeiro pódio como novatos e, sem dúvida, agora querem mais. Há um ponto positivo para aqueles pilotos que não terminam no pódio. Eles podem sair da pista muito mais cedo. Os compromissos com a mídia para quem fica no pódio levam de 45 a 60 minutos a mais. E para pelo menos um deles, ainda vai ter uma foto de comemoração com a equipe. Isso acrescenta ainda mais minutos a esse atraso. Quando um piloto vence, o segundo da equipe, mesmo sem pódio, costuma ficar para a foto. Embora eles tenham esperado um tempo e quase certamente não queiram ser encharcados de champanhe ou refrigerante. Veja como o Yuki estava comprometido quando saiu do Celi no Azerbaijão este ano. As equipes comemoram segundo e terceiro lugar. Mercedes e Ferrari não, mas outras sim. Neste ano, a Sauber celebrou o terceiro lugar do Nico, a Williams o primeiro pódio do Carlos e a V-Carb apoiou Isaac pelo pódio em Zandvoort. Até pilotos que terminam fora dos 3 primeiros podem ser homenageados com uma comemoração se tiverem feito algo especial. Na F1, onde cada milésimo conta, perder o pódio por tão pouco pode ser devastador para quem chega em quarto. A experiência pós-corrida entre terceiro e quarto lugar é muito diferente. Entre quarto e quinto lugar, a experiência é igual. Para a carreira, pódios têm grande peso. São marcos importantes não só para pilotos, mas também para patrocinadores e chefes de equipe que veem os pódios como prova do potencial de um piloto para vencer campeonatos. Pilotos com alguns pódios costumam ser vistos como competidores comprovados. E claro, um pódio costuma render um bom bônus em dinheiro ao piloto. O esporte depende de patrocínios e patrocinadores gostam de ver seus logos nos macacões dos pilotos exibidos mundialmente para fãs apaixonados. Vamos voltar para a sala de resfriamento feita para cada corrida. Carpinteiros transformam espaços vazios em ambientes impressionantes, com televisão, cadeiras confortáveis, iluminação de estúdio e local para o capacete de cada piloto. Elas variam de tamanho e podem ficar perto do pódio, como em Singapura, ou longe, como em Miami. O pódio tem 3 elevações elípticas, a mais alta para o vencedor, a mais baixa para o terceiro lugar e outra ao lado para um representante da equipe. Aqui na frente estão os suportes das garrafas de champanhe e uma barreira para evitar que os pilotos caiam. No começo do ano, usamos vidro nas primeiras corridas, mas depois abandonamos a ideia e escolhemos esse tipo de grade. Na maioria dos circuitos, o pódio fica acima das garagens com vista para o pit lane e a garagem da Federação Internacional de Automobilismo costuma estar próxima. Mas em Monza e Abu Dhabi, as coisas mudam um pouco. O pódio lá fica acima do pit wall, enquanto na Cidade do México está a cerca de 100 metros do paddock no estádio. Na próxima vez que assistir ao pódio, lembre-se dos outros 17 pilotos em situações menos emocionantes. Essa é a natureza das corridas. Antes de sair, faça um favor para quem não é inscrito. Você poderia resolver isso apertando este botão, ou pelo menos curta o vídeo? Para mais conteúdo extra, acesse produtos acima. Obrigado por assistir e continue apaixonado.
O áudio ainda funciona, graças a Deus.